Um dos personagens mais interessantes das Sagradas Escrituras é, sem sombra de dúvidas, Moisés, também por conta da sua importância para a escrita e a narração dos primeiros 5 livros da Bíblia e também o livro de Jó. Mas e se eu te dissesse que na antiguidade, logo após a morte de Moisés, aconteceu uma terrível batalha envolvendo o próprio Satanás em pessoa, por assim dizer, contra o próprio arcanjo Miguel em pessoa. É sobre este assunto que eu estarei falando neste vídeo, por isso deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com pessoas que têm curiosidades a respeito das Sagradas Escrituras. Foram cerca de 430 anos de escravidão, de servidão que Israel prestou aos descendentes de Misraim no Antigo Egito, na terra de Cã, na terra de Misraim. Os israelitas acabaram se multiplicando fortemente na terra do Egito e então acabaram se afastando dos caminhos de Deus, da fé, da sua própria fé, o que fez com que eles se tornassem escravos e acabassem ficando servindo os egípcios. Foi nesse contexto que o povo de Israel clamou e então Deus mandou um libertador, no caso, alguém enviado pelo próprio Deus que os salvaria, que os libertaria no caso da escravidão. Então Deus escolheu Moisés, um egípcio não nativo, no caso, um homem que foi criado no palácio pelo faraó, pela filha de faraó, e então Deus colocou ele como sendo o libertador de todo o povo de Israel, sendo ele um israelita da tribo de Levi. Ele, Moisés, depois de ter ficado na terra de Midian por cerca de 40 anos com os queneus e midianitas, que já tinham a fé em Deus, ele foi então ensinado pelo sacerdote Jetro, o sacerdote Reuel da terra de Midian, dos queneus e dos midianitas, que o ensinou a fé em Deus, tudo a respeito da divindade, do Deus de Abraão. E então este Moisés foi a libertar o povo, logo após o próprio Deus de Abraão ter se manifestado na sarça ardente a ele. Moisés já sabia a respeito de suas heranças semíticas no povo israelita na terra do Egito e por conta disso não chamava a filha de Faraó de mãe quando era mais jovem e além disso, muito além disso, ele também não se considerava um egípcio nativo, até por conta de sua etnia e também de que todos no palácio já sabiam a respeito de suas origens israelitas. Talvez uma das coisas que a maioria das pessoas vão esquecer de falar a respeito da história de Moisés, da narrativa dos primeiros 5 livros da Bíblia, é a questão da presença oculta de Satanás ali na terra do Egito, dentro do povo de Israel, tentando e querendo levar eles ao pecado, ao declínio, à depravação e tudo o que é repugnante aos olhos de Deus. Por incrível que pareça, Satanás ele está presente como sendo o próprio Baal da terra de Canaã, dos povos canaanitas. E no Egito, ele assumia a forma, no caso, dos deuses egípcios, junto, no caso, ali com as hostes espirituais da maldade, que no caso se disfarçavam de deuses egípcios ali, e os próprios egípcios os adoravam. Muitos vão dizer que isto é uma ilusão, que é apenas uma falácia, porém, no próprio livro de Êxodo, vai dizer que os magos, os feiticeiros, os bruxos do Antigo Egito também transformaram um cajado de madeira, cajados de madeira também em serpentes, assim como Moisés, no caso Arão, com a vara, também se transformou pelo poder de Deus. Isso nos demonstra que Satanás, os demônios, eles estavam ali naquele momento.
A figura de Satanás, apesar de estar oculta, no caso, nestas histórias, mas mesmo assim estando ali, ela tem uma aparição que a carta de Judas no Novo Testamento vai destacar que o próprio arcanjo Miguel disputou, houve uma briga, uma guerra, uma luta entre o arcanjo Miguel e o próprio Satanás pelo corpo de Moisés. As aparições de seres celestiais, de anjos, desde o livro de Êxodo e antes mesmo, até mesmo no livro de Gênesis, já eram descritas. Porém, logo após Êxodo, no caso, o livro de Números, Levítico e Deuteronômio, nós temos várias e várias outras aparições de anjos de Deus que até mesmo ajudavam, no caso, os israelitas a batalharem e entre outras coisas do tipo. Não se sabe tudo a respeito desta disputa, desta luta de Miguel contra Satanás, a respeito do corpo de Moisés, mas existem algumas especulações, teorias e visões a respeito desta luta, como ela realmente foi. Alguns dizem que foi apenas uma disputa verbal, outros vão dizer que foi uma luta realmente, um embate entre os dois pelo corpo de Moisés, uma luta, uma briga realmente pelo corpo de Moisés. Outra coisa que vão também especular a respeito é que esta luta ou disputa, ela poderia ter mesmo durado até dias e dias. Nós sabemos que a morte de Moisés foi por conta dele ter se irado, no caso, contra o povo, alguém que demonstrava sempre mansidão, alguém que demonstrava sempre ser uma pessoa muito serena, simplesmente do nada surta por conta das murmurações do povo de Israel, dos israelitas, e então acaba batendo na pedra e não fazendo o que o Deus Todo-Poderoso teria o mandado ele fazer. Deus então diz a Moisés que ele não iria pisar na terra prometida, na terra a qual ele libertou o povo para ir para esta terra, mas sim veria a terra e então morreria. A respeito da morte de Moisés, em Deuteronômio, capítulo 34, verso 1, é dito o seguinte: Então, vindo Moisés das planícies de Moabe, subiu ao monte Nebo, ao topo de Pisga, em frente de Jericó. Dali ao alto o Senhor Deus lhe mostrou toda a terra de Canaã, de Gileade até a cidade de Dan, no norte, e toda a terra, a região de Naftali, e o território de Efraim, Manassés, toda a terra de Judá e até o mar do oeste, o Mediterrâneo, o Negueb e as terras do sul e toda a região que vai do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E falou Yahweh a Moisés: Esta é a terra que prometi sobre juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Quando lhes afirmei: A tua descendência darei esta terra, portanto, eis que eu te faço vê-la com os próprios olhos, contudo não atravessarás o rio, não poderás adentrá-la. Sendo assim, Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como Deus ordenara. Muitos vão dizer que logo após a morte de Moisés ali no Monte Nebo, na terra da Jordânia, no caso na atual Jordânia, que era a terra de Moabe, aconteceu ali, e então ali, naquele local, aconteceu a terrível batalha entre o arcanjo Miguel contra o próprio Satanás. Confira agora comigo mesmo o que a carta de Judas vai declarar a respeito desta narrativa de um embate entre o arcanjo Miguel e o próprio Satanás. Na carta de Judas, no capítulo 1, no verso 9, é-nos dito o seguinte: Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, o Satanás, e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. Uma curiosidade a respeito deste texto é que em muitas versões está escrito conversava no sentido de discutir, outros estão escrito no sentido de realmente de um embate, de uma luta, né, de uma discordância, né, de uma disputa, onde dá a entender que houve ali então
uma espécie uma espécie de agressão, uma espécie de luta entre estes dois seres aí. Algo muito interessante a respeito do arcanjo Miguel e de Satanás é que este embate, esta disputa, não foi a primeira que os dois acabaram se enfrentando. No caso, as Escrituras Sagradas vai falar que esta foi a segunda vez que Satanás enfrentou o arcanjo Miguel. Até porque no livro do Apocalipse, o livro das Revelações, é nos dito que antes da criação, no caso, Satanás enfrentou novamente o arcanjo Miguel e acabou perdendo. No caso, esta foi a primeira vez, o primeiro embate entre o arcanjo Miguel e Satanás, com a vitória sendo dada ao arcanjo Miguel, que no caso derrubou Satanás, por assim dizer, dos céus e fez Satanás ser quem ele é nos dias atuais. Mas depois de tudo isto, surge um questionamento no ar sem resposta, que é o seguinte: afinal de contas, o porquê que Satanás queria o corpo de Moisés? Surge esta pergunta: por que Satanás gostaria de ter o corpo de Moisés para si? Por que ele queria furtar o corpo de Moisés, roubar o corpo de Moisés, e o arcanjo Miguel teve que o impedir? Quais eram as intenções de Satanás em roubar o corpo do servo de Deus, Moisés? É sobre isso que eu estarei falando no próximo vídeo do canal. Então, dito isto, fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal, que será: por que Satanás queria o corpo de Moisés? Quais eram as suas intenções?